Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos de volta ao canal. Vamos para mais uma aventura? Mas antes de começarmos, quero te pedir aquela força. Deixe o seu like, confirme a inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje eu quero contar um dos casos mais misteriosos da história da Alemanha. O caso da fazenda Hinterkaifeck, um lugar no coração da Baviera, entre os campos verdes e cercados por um grande silêncio, mas que teve um trágico acontecimento e se tornou um mistério, e com detalhes macabros, onde 6 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Então prepare-se para essa história sobre a fazenda Hinterkaifeck, que continua sem um final para todo esse enredo de terror. A fazenda Hinterkaifeck foi construída entre os anos de 1862 e 1864. No ano de 1885, Andreas Gruber se casou com Casilia, que passaram a ser os proprietários da fazenda e residirem lá. Eles tiveram Victoria Gruber no ano seguinte da união. No ano de 1914, Victoria Gruber se casou com Carl Gabriel, que logo nos meses seguintes foi convocado para a Primeira Grande Guerra, deixando-a grávida. Victoria deu à luz a uma menina, com o nome de Casilia Gabriel, e como não tinha notícias do seu marido, decidiu voltar para a fazenda Hinterkaifeck. Bom, até aqui parece uma família de agricultores, com rotinas de trabalho na fazenda e os seus demais afazeres, mas eu vou precisar aprofundar um pouquinho nas vidas perturbadoras da família Gruber. Conta-se que eles eram reclusos e não recebiam muitas visitas. Andreas Gruber, o patriarca, era um homem violento e conhecido por sua agressividade. Andava armado e sempre causava confusão. Tratava sua esposa, Casilia, e a sua filha, Victoria, com violência física, deixando marcas visíveis e hematomas pelo corpo. Outros relatos falam que o pai tinha muitos ciúmes da filha, Victoria, pois quando ela retornou para a fazenda, a proibiu que se relacionasse com outros homens ou até mesmo se casasse novamente. Sabemos que Victoria teve a primeira filha com o seu falecido marido e depois teve um menino de nome Joseph Gruber. Não existe uma fonte segura que diga quem seria o pai dessa criança, ficando uma especulação, e principalmente após um incidente ocorrido em 1915 que fez com que Victoria ficasse presa por 1 mês e o seu pai por 1 ano. O motivo? Incesto. Então, Joseph poderia ser filho e neto de Andreas. E finalmente, a última pessoa que residia na casa, a empregada Maria Baumgartner. Sabemos somente que ela chegou no dia 31 de março para iniciar os seus afazeres. Portanto, seu primeiro dia de trabalho também seria o seu último. Antes dos eventos, a família Gruber relatou uma série de estranhos sinais da fazenda Hinterkaifeck. Andreas relatou ter encontrado pegadas na neve, indicando a presença de alguém rondando a fazenda, mas nunca viu ninguém. Além disso, semanas antes, a chave da porta da casa desapareceu de forma misteriosa, contribuindo para um clima de intensas discussões. Também afirmaram ouvir sons estranhos vindo do sol, sugerindo que uma pessoa poderia estar lá. Mas o relato da última empregada, Franziska Bormann, é que despertou a curiosidade de todos. Ela contou que pediu demissão e que por diversos momentos presenciou barulhos dentro da casa, sem não ter ninguém, e vultos pela fazenda, além das crianças ficarem histéricas e começarem a chorar sem nenhum motivo e não pararem. Contou também que a pequena Casilia sempre dizia que tinha um fantasma que andava pela casa e pela fazenda. E com isso, Franziska falou para todos que a fazenda era assombrada e que nunca mais voltaria para lá. Bom, depois de ter descrito sobre as pessoas envolvidas e outras informações relevantes, vou contar sobre o ataque à fazenda Hinterkaifeck, que ocorreu entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1922. Após a ausência da família Gruber no vilarejo e não verem nenhuma movimentação na fazenda, algumas pessoas decidiram procurar por eles no dia 4 de abril. Eles atravessaram as cercas e logo notaram diversas pegadas da neve em direção ao celeiro e que estava com a porta meio aberta, e seguiram até lá. E ao entrarem, encontraram Andreas Gruber sob o feno, e junto dele estava sua esposa Casilia, a filha Victoria e a neta Casilia Gabriel. Eles estavam cobertos por feno e possuíam perfurações contundentes. Os golpes foram feitos de forma cruel e brutal.
Percebendo que o menino Joseph não estava junto com a família, iniciaram uma busca, mas o encontraram dentro da casa, na cama de um dos quartos, coberto por um lençol e também sem a vida. E ao revistarem a casa, viram a empregada Maria morta em seu quarto com a mala ainda por desfazer. Após toda a família ser encontrada desfalecida, chamaram a polícia e o inspetor George Hengruber, da cidade de Munique, foi enviado junto com a sua equipe para realizar as investigações. Mas ela foi super dificultada, pois os moradores entraram na casa e no celeiro, e alguns contaram que mexeram nos corpos e em diversos itens da fazenda. Na autópsia, registrou que a arma usada poderia ter sido uma picareta, devido ao formato dos ferimentos. O médico legista descreveu que quase todos tiveram as suas vidas tiradas com a suposta arma. Somente o pequeno Joseph teve a garganta cortada e depois levou uma forte pancada em sua cabeça. Andrea levou diversos golpes na região da cabeça. Victoria também tinha sinais de que foi estrangulada, mas não foi possível identificar se essa foi a causa da morte. Casília teve uma morte lenta devido aos ferimentos encontrados, levando horas para morrer. E nas mãos da Casília Gabriel foram encontrados tufos do seu próprio cabelo e falhas em sua cabeça. Maria foi atingida por um único golpe certeiro entre os seus olhos. Vários pontos foram levantados durante a investigação. Diversas pessoas passaram pela fazenda no período da ausência da família, mas nenhum deles procurou saber se estava tudo bem. Entregadores de café relataram que ninguém os recebeu no dia 1º de abril. O carteiro verificou que as correspondências que colocou dias antes ainda estavam lá. E no dia 4 de abril, Albert Hufner foi até a fazenda, após combinar dias antes com Andreas para fazer o reparo em uma máquina. E como ninguém o recebeu, decidiu ir até o equipamento e realizar o seu trabalho. Testemunhas relataram à polícia terem avistado fumaça saindo da chaminé da casa nos dias em que a família Gruber não foi vista, colocando uma nova teoria de que quem fez toda aquela brutalidade permaneceu na casa após o crime, como um morador, e fazendo refeições no lugar, e também alimentando e cuidando dos animais da fazenda, pois havia comida e água fresca, criando mais especulação sobre a identidade e a intenção dessa pessoa. A polícia investigou várias possibilidades. Diversas pessoas foram colocadas como suspeitas, interrogadas e até presas, mas todas logo foram descartadas, pois não havia provas que mostrassem que alguma delas estava ligadas a esse evento. As investigações policiais nunca conseguiram apontar uma direção para encontrar o assassino, e assim gerou várias teorias. Essa teoria tem como base os possíveis conflitos entre o membro da família Gruber. Após o retorno de Victoria viúva para a fazenda, Andreas a proibiu de diversas coisas, podendo ter criado um clima de tensão, além de existirem rumores sobre a paternidade de Joseph. Outros relatos sugerem que Victoria estava insatisfeita com a vida na fazenda e discutia frequentemente com o pai sobre questões relacionadas à herança e à criação dos seus filhos, podendo ter causado uma briga generalizada dentro da família. Isso mesmo, existe quem acredite que o que aconteceu com a família pode ter sido proveniente de forças sobrenaturais, espíritos ou entidades malignas, mas não existe nada que confirme algum fato para se basear nessa especulação. Teríamos que excluir a picareta encontrada na floresta. Outra teoria apresentada é a possibilidade de que o crime foi cometido por um estranho ou um serial killer. Essas suposições mostram que a permanência na fazenda por dias após os assassinatos, comendo e cuidando dos animais, sugere um comportamento estranho e meticuloso que não se encaixa facilmente na motivação de conflitos familiares. E um nome entrou como suspeito. Este era Carl Denk, um serial killer que vivia na região. Ele foi preso em 1924. E executado por outros crimes, incluindo o assassinato de 42 pessoas. Há quem acredite que Denk também foi responsável pelos assassinatos da fazenda Hinterkaifeck, pelo fato de viver na região e o seu histórico de violência, mas nunca houve evidências concretas que ligasse aos assassinatos da fazenda. E nessa mesma linha, há quem acredite que os assassinos na fazenda foram cometidos por criminosos que estavam à procura por dinheiro ou de bens. A fazenda era próspera e tinha
uma boa reputação. Os assassinos podem ter pensado que a fazenda seria um alvo fácil, mas mesmo que a casa foi encontrada bagunçada, com gavetas e portas de armário abertas, essa teoria não faria sentido, pois foi encontrada no quarto de Andreas caixa de joias e moedas de ouro, além de dinheiro em sua carteira. Lawrence e Stephen T. Bauer eram vizinho próximo da fazenda e teve desavenças com Andreas em relação às limitações das terras da fazenda Hinterkaifeck, além de boatos sugerindo que Victoria poderia ter tido um relacionamento com Lawrence, que Joseph poderia ser seu filho, piorando ainda mais o clima na família Gruber. No entanto, não existem evidências concretas para confirmar os rumores da paternidade ou relacionar Lawrence aos assassinatos da fazenda Hinterkaifeck. Carl Gabriel era o marido de Victoria. Devido ao seu corpo nunca ter sido encontrado, alguns especularam sobre sua possível volta e vingança, ainda mais que Victoria teve outra criança em sua ausência, ligando a paternidade a Andreas, o seu sogro. Ele pode ter tido um ataque de fúria e ter matado toda a família. Os irmãos Adolf e Anton Gump foram investigados quando ocorreram os assassinatos, pois Adolf Gump também foi apontado de possuir um relacionamento com Victoria, mas também sem evidências concretas. Porém, o inspetor possuía a informação que Adolf estava envolvido no assassinato de 9 pessoas na Silésia, com outros 3 indivíduos. Em 1951, o promotor Andreas Puck investigou novamente os irmãos, pois a irmã Crescencia Meyer afirmou em seu leito de morte que Adolf e Anton eram os responsáveis pelos assassinatos, resultando na prisão de Anton Gump, mas não de Adolf, pois havia falecido em 1944, e devido à falta de provas na participação dos crimes, Anton foi liberado, e no ano de 1954 o caso contra ele foi encerrado. Após o crime na fazenda Hinterkaifeck e na dificuldade de encontrar um culpado e do crescente interesse público, a propriedade foi demolida, mas foi construído um pequeno memorial na fazenda, em homenagem à família e a Maria Baumgartner. Em 2007, estudantes da Academia de Polícia reabriram o caso, utilizaram métodos modernos para investigar o crime e conseguiram identificar um potencial suspeito, mas por respeito às famílias decidiram não divulgar a informação. O que de fato aconteceu nesta fazenda permanece um mistério que continua alimentando teorias e especulações. O caso da fazenda Hinterkaifeck ainda intriga as pessoas passado um século do seu acontecimento. E o que você acha que pode ter acontecido? Quem seria o causador dessa tragédia? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigada e até a próxima aventura!